Então, última parte, gente, nós vamos agora para a revisão da parte mais comportamental, né, de regulação do comportamento do sistema nervoso. A parte do córtex associativo ainda é do segundo período, mas também é uma parte mais integrada, funcional, né, então eu quis trazer para essa parte da aula. Então, lembrando que nosso sistema nervoso, nosso córtex, na verdade, nós temos 2 hemisférios lá no nosso cérebro, né, formando o nosso cérebro. E a parte mais periférica é a parte cortical e a gente tem núcleos profundos dentro de cada um dos hemisférios. E esses hemisférios são integrados, têm sua função integrada pelas fibras do corpo caloso que conectam essas células que processam a informação em cada um dos hemisférios separadamente. O córtex também pode ter uma configuração de neocórtex, que é composto por 6 camadas, e uma configuração de paleo ou arquicórtex, que varia de 3 a 4 camadas aí. Dentro do córtex, se você olhar nessa região, se você fizer uma aproximação aqui, especificamente na substância cinzenta cortical, você vai ver que existe uma organização celular diferenciada, né? As células ocupam diferentes camadas. Então, o neocórtex ele tem 6 camadas. Algumas camadas recebem aferências, então na parte mais superior são aferências de outros córtices e também aqui na parte mais inferior. E há aferências talâmicas aqui na camada 6, tá? E as eferências que partem das camadas 2 e 3 para outros córtices e eferências mais profundas que partem para outras estruturas subcorticais, tá? Então, chega a informação por algumas camadas, sai informação por outras camadas. Essas informações, então, existe uma circuitaria local cortical muito bem definida de passagem de informação para cima e para baixo, para ele fazer o processamento, depois de receber e aí enviar seus comandos, tá bom? Aqui a gente viu os córtex primários, os córtices primários, né, que a gente já comentou. E fora os córtices primários e as proximidades deles, que a gente chama de córtices secundários, a gente tem os córtices associativos, uma parte parietal, uma parte temporal e uma parte frontal. E essa parte é uma parte bem gostosa da matéria, né? Imagino que vocês se lembrem que o córtex associativo parietal se relaciona com a interpretação do espaço pelo indivíduo, tanto a localização dele no espaço, quanto a distribuição do espaço no entorno dele. Então, lesões no córtex associativo parietal podem afetar aí a atenção do indivíduo, né? Levando àquela síndrome na negligência unilateral, lembra que a gente comentava? O córtex associativo temporal, ele tem mais uma função de identificação e reconhecimento de informações. Então, dicionário de palavras mental que a gente tem, reconhecimento de símbolos, simbolismos, reconhecimentos faciais, reconhecimentos de identificação de grupos de coisas, por exemplo, grupo de veículos, grupo de pessoas, tudo que a gente classifica como coisas no sistema nervoso da gente está bem associado aqui à função do lobo temporal. E o lobo temporal tem funções profundas também, não o córtex lateral, mas funções mais profundas relacionadas com memória, tá? E o frontal é mais relacionado com planejamento e personalidade. Então, seu freio social, a sua capacidade de pensar a longo prazo, são coisas relacionadas com as funções mais frontais. Então, lesões frontais podem causar aí algumas alterações importantes de comportamento, tá? Nós também temos que ter em mente que, na verdade, as conexões sinápticas, elas estão em constante amadurecimento no sistema nervoso e que a sedimentação dos circuitos neurais do córtex pré-frontal, né, que é o nosso associativo frontal, elas continuam ao longo da vida. Então, pessoas mais velhas ainda estão treinando, ainda estão aprendendo a fazer controle e regulação do seu comportamento de forma mais racional. O fato é que a função dos córtex associativos, ou do córtex em geral, na verdade, é uma função muito integrada, muito em rede. Então, diferentes áreas corticais conversam com outras áreas corticais e diferentes hemisférios conversam entre si, né? Então, as funções são todas muito integradas. Tem uma coisa que o povo gosta de falar, que a gente usa só parte da nossa capacidade mental, não é verdade. Todos nós usamos 100% da nossa capacidade cerebral, né? Porque tudo está integrado aqui. Se você quer melhorar a sua capacidade cerebral, você tem que acionar, forçar um pouquinho a mente para você
fazer novas conexões sinápticas e induzir uma plasticidade neural aí, tá? E lembrando da importância do corpo caloso na comunicação entre os dois hemisférios. Ele é uma estrutura essencial. Pessoas que têm o corpo caloso cortado podem ser estudadas de forma a mostrar que existe uma separação de funções entre o córtex direito e córtex esquerdo, né? Se o sistema nervoso dessas pessoas se desenvolveu normalmente e depois o corpo caloso é cortado, essa divisão de funções pode acontecer. E é daí que vem aquela história de que tem gente que tem o hemisfério direito mais ativo, o hemisfério esquerdo mais ativo. Isso também não é verdade, porque a gente tem o corpo caloso, né? Então a gente usa todas as funções. Mas quando uma pessoa tem o corpo caloso cortado e essas funções são mantidas separadas, sim, pode-se visualizar que o cérebro, o hemisfério direito, ele está mais relacionado com um lado mais artístico e o hemisfério esquerdo está mais relacionado com um lado mais analítico, né, das funções. Mas, de novo, todos nós temos corpo caloso funcionando direitinho, então isso vai estar integrado. Não existe essa história de cérebro direito e cérebro esquerdo em pessoas que têm o sistema nervoso integrando a informação, tá bom? A linguagem é um dos exemplos de função que pode estar lateralizada no sistema nervoso. A gente tem os circuitos da linguagem, sendo uma área mais temporal superior e posterior, que é a área de Wernicke, relacionada com a compreensão da linguagem. Ela está aqui numa triangulação entre diversas informações de sentido que chegam nos córtices sensitivos primários, relacionados com a linguagem. E ela se comunica via fascículo arqueado com a área de Broca, que fica aqui na parte mais posterior e inferior do lobo frontal, né? Então essa aqui é mais relacionada com a elaboração e a emissão da linguagem, tá bom? Então, na função da linguagem, se você tem lesão nessa área de Wernicke, que é mais de compreensão, você tem uma afasia, onde você não compreende o que lhe é dito. E se você tem uma lesão na área de Broca, você tem uma afasia, onde existe uma falta de fluência verbal. E se você tem uma lesão no fascículo arqueado, uma afasia que, apesar de você compreender, você não consegue responder fluentemente aos comandos emitidos por linguagem para você, tá? Então existe uma dificuldade de conectar essas duas áreas de diferentes funções. E na função da linguagem, aquela história de lateralização também pode funcionar. Então você pode ter, geralmente, 95% das pessoas tem o hemisfério esquerdo, e por isso vocês vão sempre ver a representação de área de linguagem numa figura de hemisfério esquerdo, tá? A área de Broca e Wernicke ficam no hemisfério esquerdo em 95% das pessoas, tanto destros como canhotos, tá? Então, isso aqui é a linguagem em si, né? Que a gente conhece, a fonética, semântica, essas coisas estão mais lateralizadas para a esquerda. E para a direita, é mais a sua entonação verbal, a entonação de voz, né? É mais o colorido emocional que você dá na linguagem está mais associado ao hemisfério direito. De novo, existe inversão dessa lateralização e existe, na verdade, pessoas que têm as funções localizadas nos dois hemisférios, mas até o que se sabe hoje em dia, a lateralização de função na linguagem é uma coisa que acontece em muitos indivíduos da nossa espécie. Quando vocês recebem alguma tarefa, alguma prova de algum docente, algum trabalho, e o docente fala, eu preciso que você escreva o próprio texto com as próprias palavras, é porque a gente sabe que quando você só lê, quando você só verbaliza, quando você só copia, você aciona elementos restritos no seu sistema nervoso. E quando você usa a linguagem, você elabora a própria linguagem, você integra funções dos dois hemisférios de forma muito mais intensa. Então é por isso que a gente quer um aprendizado mais profundo, por isso que a gente pede que vocês elaborem a própria linguagem, o próprio conhecimento ali, gerem o próprio conhecimento quando estão escrevendo um trabalho, tá? Porque é uma função muito mais integrada. Em relação à memória, tá? A gente tem que é um dos domínios da cognição, então a gente tem na cognição as emoções interferindo em várias funções, que são a percepção, ação, atenção, motivação, aprendizado e memória, né? Então vamos dar uma olhada aqui agora. Em relação ao aprendizado e memória, nós temos algumas definições importantes, lembrando a vocês. Então a gente tem que a memória é o mecanismo de codificação, armazenamento e evocação da informação aprendida,
que é um processo pelo qual uma nova informação é adquirida pelo sistema nervoso, no caso o aprendizado, né? Que é observado por meio de mudanças de comportamento. O esquecimento é normal e é necessário, porque ele abre, na verdade, caminhos de raciocínio para você armazenar informações mais relevantes, não ficando gastando energia com informações não relevantes. E aqui tem aquele segredo do sucesso, que é você conseguir convencer seu sistema nervoso de que o relevante é relevante e o irrelevante é irrelevante, conforme a sua avaliação, né? Nem sempre nosso sistema nervoso funciona assim. Fica guardando informação que a gente não precisa, ou não gostaria, ou não precisaria, e não aprende aquilo que a gente gostaria que aprendesse, né? Então, tem um segredinho aí que é você conseguir realmente acreditar no que é importante para o seu sistema nervoso, como importante. A amnésia já é patológica, é a perda de capacidade de aprender novas informações, tá? No caso da anterógrada, ou de lembrar informações já aprendidas, que seria a retrógrada. A consolidação é o processo pelo qual a memória de curta duração passa a ser de longa duração. E o engrama é o substrato físico da memória, são as conexões sinápticas acionadas para você armazenar e para você evocar as informações aprendidas. Bom, as memórias são classificadas de acordo com tipo e duração. Então, de acordo com o tipo, a gente tem memória explícita e implícita. A memória implícita é uma memória mais automática, uma memória não armazenada de propósito, digamos assim. Como é que eu explico isso? A memória implícita é uma memória que é a memória que você adquire por treinamento, que é a memória que você adquire por repetição ou por experiências. Por exemplo, priming é uma situação na qual você é induzido a acreditar numa coisa porque você passou por uma experiência relacionada anteriormente. Muito usado pelo pessoal que faz propaganda, né? Propaganda e marketing. Então, é aquele lance de você passar por um outdoor que está mostrando uma bebida refrescante e dali 5 minutos achar que está com sede. Existe uma memória implícita não associativa e associativa. Na não associativa, por exemplo, são coisas que você não precisa aprender para serem alguma coisa. Então, você tem medo, naturalmente, de animais peçonhentos, por exemplo, né? Mas a associativa, você liga duas situações. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um cachorrinho que toda vez que ele ouvia uma sineta, ele era apresentado com alimento. Então, quando ele passou a ouvir a sineta sozinho, ele salivava da mesma maneira, como se ele estivesse com o alimento perto. Isso é uma associação que ele faz entre o som e a alimentação, né? Envolvido com a memória implícita, a gente tem cerebelo, núcleos da base, o complexo amidalóide de forma importante, principalmente para aquelas memórias que sofrem interferência emocional, tá? E córtex associativos. A memória explícita já é aquela memória que a gente consegue falar, consegue explicar, consegue trocar informações. Por isso que ela é chamada declarativa. E a memória declarativa explícita tem tanto episódica quanto semântica. Então, por exemplo, a episódica é você contar fatos do dia a dia que aconteceram com você. E a semântica é você ter conhecimento de coisas, você saber o que significa uma palavra, você saber o que significa uma estrutura, esse conhecimento mais de definições. A memória explícita, ela passa por processo de codificação, armazenamento, consolidação e evocação. A codificação é você entender o que está acontecendo, o que está sendo dito, por exemplo, pelo que você está passando, e reconhecer aquilo dentro de circuitos que você poderia encaixar aquela informação. Então, é a compreensão, é a percepção. Porque você usa esses circuitos de memória de trabalho, você tem um número finito de informações com as quais você consegue trabalhar. O circuito RAM, o circuito da memória de trabalho, ele é finito, tá? Tem gente que fala de 7 informações, tem gente que fala de 9 informações, mas é um circuito finito. Você não trabalha com muitas informações ao mesmo tempo para fazer essa codificação. Mas depois que você encontra um lugar, um circuito na qual essa memória se encaixa, você precisa colocar ela, você precisa de alguma forma acionar esse circuito de uma maneira diferencial, de forma que o seu sistema nervoso sabe que aquilo é uma coisa a se armazenar,
né? Então você começa o processo de armazenamento dessa informação. O processo de armazenamento, ele é facilitado se você tem muitas conexões sinápticas formadas, porque você pode usar circuitos já formados, não tem que fazer coisas novas ali, você só tem que modificar o que está ali já formado, né? E a consolidação é a parte de jogar esse conhecimento de forma permanente no seu sistema nervoso, tá? É permanente, sim, entre aspas, né? Mesmo memórias consolidadas, se você não usa, elas são perdidas, elas são esquecidas, tá? Mas de forma mais prolongada no sistema nervoso. É o processo de transformar memórias de curta duração em longa duração, é o processo de consolidação. Por que tem essa imagem aqui? Porque quem cuida da memória explícita de curta duração é o hipocampo, na relação dele com o córtex pré-frontal, e o hipocampo, na relação dele com os demais córtices, é quem cuida do armazenamento da memória de longo prazo. Então, para você trabalhar com memórias de curta duração e para você armazenar memórias para elas ficarem de longa duração, você depende do hipocampo. Se você não tiver mais o hipocampo, você mantém as memórias que já foram adquiridas, que já foram consolidadas, mas você passa a não poder armazenar novas memórias no seu sistema nervoso, tá? E a evocação é um modo pelo qual o que foi armazenado consolidado é novamente trazido para a memória de trabalho para ser utilizado, né? Então é como se você acessasse arquivos de memória aí para colocar eles em uso por esse circuito pré-frontal hipocampal aqui, tá? Para você usar as informações. Então, a gente falou dos tipos de amnésia, que são retrógrada e anterógrada. A retrógrada é quando você tem lesões em estruturas que já armazenaram informação consolidada, né? Então, as informações consolidadas são armazenadas nos córtices, principalmente temporal parietal aqui. Então, se você tem lesões que afetam esses córtices, você começa a ter esses problemas de perda de memória retrógrada. São áreas, na verdade, especialmente afetadas no Alzheimer, por exemplo, tá bom? Então, é por isso que a pessoa começa a perder essas informações consolidadas com a progressão do Alzheimer, que tem algumas dicas de filme que tratam desse assunto, né? Até no Oscar desse ano teve um filme tratado do mesmo assunto também. Em relação à memória anterógrada, é aquela que está em armazenamento, está sendo armazenada. E como a gente viu, o hipocampo é uma estrutura muito importante para isso. Então, aqui tem alguns filmes, né, que tratam do assunto, um pouco mais anedótico nesse, como se fosse a primeira vez. E por incrível que pareça, Procurando Dory, na minha opinião, retrata muito bem o que acontece com pessoas que têm os seus lobos temporais afetados aí, com a perda hipocampal bilateral, tá? Lembrando que você tem hipocampo dos dois lados, então às vezes um lobo hipocampal afetado não vai interferir tanto na sua memória, tanto quanto, é claro, se você tirar os dois hipocampos, que já aconteceu com o HM, o Henry Molaison, que foi um paciente que, na verdade, clareou muita informação sobre o que qual a importância do hipocampo para armazenamento de memória. Ele tinha epilepsia, QI alto, uma pessoa de fácil trato, e o que aconteceu é que, por ele ter epilepsia e por eles terem como fonte das crises epiléticas os hipocampos bilateralmente, os neurocirurgiões naquele tempo não sabiam da consequência de tirar o hipocampo bilateralmente, foram lá e tiraram os dois hipocampos do HM, e ele realmente, a partir dali, não conseguia mais aprender novas coisas, pelo menos explícitas, né? Não tinha mais memórias explícitas. Memória implícita ele ainda conseguia adquirir, vocês viram que não depende do hipocampo, né? E ele também ainda tinha memória de longo prazo que já estava armazenada, mas ele teve uma amnésia anterógrada aí extremamente importante.